é de hoje que eu ouço: Karina, eu não sei priorizar. Karina, eu começo meu dia, as coisas vão acontecendo e eu não sei o que acontece. E eu acabo perdido e quando eu vejo, termina meu dia e eu não fiz nada daquilo que eu estava proposta a fazer. E eu fico me perguntando, às vezes eu coloco várias planilhas, várias tabelas que nos ajudam a fazer algumas matrizes de reflexão, mas prioridades, né? A gente conseguir discutir o urgente, né, versus o que é importante na nossa vida, porque se a gente não cuida do importante, uma hora ele vira urgente, é a gente conseguir dosar essas coisas de uma maneira melhor. E pra gente dosar isso de uma maneira melhor, muitas vezes a gente vai ter que começar dizendo alguns nãos. E eu percebo que em projetos, essa é uma das habilidades mais difíceis de se ter. Você tem dificuldade de dizer não também? Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora do programa P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias, e hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de dizer não. Pois é, não é de hoje que as pessoas têm muita dificuldade em dizer não. Dizer não é sempre visto como uma forma deselegante da gente conversar, uma forma como se eu estivesse sendo egoísta, ruim, como se eu estivesse me priorizando e não priorizando o outro, não sendo solidário. Mas será que o não é isso mesmo? Será que quando a gente diz não, a gente está dizendo não efetivamente para o outro? Ou quando a gente diz sim para o outro, a gente está dizendo não para a gente mesmo? Você já parou para pensar que de qualquer maneira você acaba dizendo não? Só que você está escolhendo dizer não para você e sim para o outro, ou sim para a situação. E muitas vezes não é difícil a gente dizer um não. Às vezes a gente fica com mais medo de dizer não e acaba dizendo sim, e mesmo sabendo que a gente pouco vai dar conta, ou que a gente vai ter que assumir mais atividades dentro de casa e que as noites virarão noites de trabalho, que o final de semana virará final de semana de trabalho, do que fazer algumas perguntas. Então, sim, as perguntas nos salvam. Então, aqui tem algumas dicas para você que tem dificuldade de dizer não. Quando alguém vier te pedir alguma atividade e você sabe que você está cheio de outras atividades, está com a agenda comprometida, mas você não quer ser deselegante, procure conversar com essa pessoa num primeiro momento e entender o objetivo dela. Por que isso? Porque eu acredito que todas as pessoas merecem ser ouvidas no sentido da gente entender o problema, entender o propósito do que a gente está fazendo. E ao entender o problema, às vezes você consegue dar alguma ideia para essa pessoa, direcionar outra pessoa que poderia ajudar com essa solução, ou até mesmo negociar algum prazo, entender para quando é esse processo, para quando é esse projeto, ou até fazer algumas interfaces com as atividades que você tem. Então, antes de sair na reativa dizendo, eu não consigo, tenho muitas questões, e acabar tendo essa atitude mais defensiva, ou dizendo, por outro lado, sim para tudo, não, eu te ajudo, deixa comigo, né? O famoso deixa comigo, e a gente acaba assumindo muitas responsabilidades e esquecendo de que a gente também é responsável pelas pessoas, né? Quantas vezes você assume responsabilidade e não ensina o outro? Perde a oportunidade de ensinar as pessoas. Às vezes as pessoas têm uma preguicinha de aprender. E às vezes você ensinando, passando 1 minuto, 2 ou até 10 minutos ali com essa pessoa, às vezes isso vai te poupar algumas horas pra frente. Então pense nesse sentido, de que não que você vai dizer não de cara, mas que outras possibilidades você tem para conseguir entender mais. Então primeiro, entenda mais sobre a questão que está sendo dita, o que você pode colaborar, como que pode colaborar, né? Segundo, se você não tem certeza se você pode ou não assumir a atividade, mas você gostaria de assumir essa atividade, peça um tempo. Peça para essa pessoa, olha, eu vou olhar minha agenda, eu vou ver como é que isso se encaixa na minha rotina, vou conversar com o meu chefe, vou ver o que pode ser feito e eu te retorno. Então assim você vai ter mais tempo para pensar, para despriorizar outras atividades ou priorizar essa atividade, ou até mesmo para conversar com essa pessoa de maneira diferente. Então assim, pense que um não necessariamente não tá, que você está negando essa pessoa. Às vezes não simplesmente é que aquela atividade não cabe naquele momento, daquele jeito. E existem formas e formas a gente dizer isso para as pessoas. E assim, se você é uma pessoa que as pessoas sempre recorrem a você e você tem mais atividades do que tem condições de abarcar, na verdade as pessoas contam muito com você. Você é uma pessoa muito disponível, né? Isso é uma qualidade. Isso quer dizer que as pessoas confiam em você.
mas não necessariamente que elas podem abusar da sua confiança. Então, dizer não é uma habilidade que a gente vai adquirindo aos poucos. E para ajudar a gente, é só fazendo algumas perguntas. Algumas perguntas de para quando é, como é, quando é, né? Por que você é a pessoa adequada para ajudar. Então, pense nesse sentido. Antes de sair já com aquele sentimento de angústia, eu preciso responder, eu preciso dar o retorno. Pensa nas suas atividades, em como você está se planejando, né? As pessoas com certeza te procuram porque já te tem alguma como referência. Então, e ainda vão ter mais admiração a respeito se elas tiverem uma justificativa plausível, que com certeza você vai dar. Então, no mundo dos projetos, se preocupe em ter essa habilidade de dizer não. Mas não dizer não porque, eu vou dizer não porque eu não quero pegar atividade. Não é isso. É dizer não porque você tem um contexto, porque você tem uma consciência, porque você tem atividades a serem priorizadas e porque você tem que dizer sim para você de vez em quando. Quando você diz não para você diz não para o treino da academia, diz não para horas de sono, quando você escolhe trabalhar até tarde, não para o final de semana, quando você fica lendo e-mails de trabalho no meio de jantar, você está fazendo não para os amigos. Então pense. Eu acho que a gente tem um fator super importante aí que é comum a todo mundo e que a gente não consegue ter a mais, que é o tempo. Então, quando você diz não, para si mesmo, você está dizendo não para suas coisas e para coisas que não voltam mais, porque aquele tempo, aquele dia, não vai voltar mais. Então, o que eu provoco aqui hoje é uma reflexão, da gente conseguir refletir, né, dessa habilidade de dizer não e que ela é importante no mundo dos projetos e no mundo do trabalho. E quanto mais você conseguir ter consciência e dizer ela de maneira consciente, né, treinando, nem sempre a gente vai conseguir, mas tem que fazer isso uma prática, a gente vai se surpreendendo com a gente mesmo. E você vai ver o quão respeito as pessoas vão ter e admiração por você, porque entendem que você é uma pessoa que sabe analisar, sabe priorizar, sabe ajudar, como sempre fez, e sabe dizer não às vezes, né? Por que não? Então, esse foi o tema de hoje, né? Como dizer não de maneira um pouco mais elegante, como que a gente consegue pensar sobre a importância de dizer mais sim pra gente mesmo, para que a gente consiga ter uma vida mais produtiva, mais focada e equilibrada em projetos e na vida pessoal também. Então esse foi o vídeo de hoje, obrigada e continuamos nos vendo aqui no canal.